Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos lá? Vamos dar sequência? Estudando aqui, dando continuidade à ação penal. Gente, ao longo das aulas, já no quinto encontro, vimos sobre condições da ação, natureza da ação penal, se pública ou privada. Vimos na aula passada os requisitos da peça acusatória, seja denúncia criminal, quando titularizada pelo Estado, seja queixa-crime, quando titularizada pelo ofendido. E na aula de hoje nós vamos justamente estudar as hipóteses em que vai haver a rejeição dessa peça acusatória. Então nós vimos na aula passada que existem, além das condições da ação genéricas, 4, e além das condições da ação específicas, ou seja, trazidas em determinados crimes, nós temos também os requisitos da peça acusatória propriamente dita. Então, por exemplo, narração dos fatos e sua circunstância, classificação do crime, que vimos que temos a possibilidade de emenda da inicial e modificação da inicial, vimos rol de testemunhas, todos esses requisitos imprescindíveis, com exceção da classificação do crime, para a sua peça acusatória. Agora, muitas vezes, algum desses requisitos, eles não são preenchidos e, naturalmente, nós vamos ter, então, a rejeição da denúncia criminal ou da queixa-crime. Então, veja, meus queridos, que o artigo 395 traz para nós as hipóteses de rejeição. Então vejam, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, quando aqueles requisitos que nós estudamos na aula passada, a narrativa dos fatos ela está péssima, está abrangente demais, não temos uma indicação daquele que é o acusado, não temos elementos que indicam quem seria o possível autor do crime. Então veja, faltando aqueles requisitos que nós vimos na aula passada, inciso primeiro, uma hipótese de rejeição, ou seja, quando a denúncia criminal ou a queixa-crime forem manifestamente ineptas. Quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Lembra? Condições da ação. Quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Também uma das condições gerais, genéricas da ação que nós estudamos nas aulas anteriores. Agora veja, quando eu vou, durante o processo, rejeitar a peça acusatória, qual é o marco temporal a partir do qual essa peça poderá ser rejeitada? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Aliás, é um marco único, é um momento único em que eu vou poder, na condição de magistrado, por exemplo, rejeitar a denúncia ou a queixa-crime. Logo após o oferecimento da peça acusatória. Então veja, seja denúncia,
seja queixa-crime, endereçados para o magistrado, para o juízo criminal competente. Veja que o magistrado ele vai receber a queixa-crime ou a denúncia e verificar as condições da ação, genéricas, específicas, os requisitos da peça acusatória. Diante de uma dessas hipóteses aqui, ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa-crime. Veja, né, você então apresentou a denúncia criminal. O juiz, ele rejeitou com fundamento num desses incisos. Cabe recurso para você, promotor de justiça? Cabe. O recurso cabível é o recurso em sentido estrito, lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, que inclusive nós vamos estudar depois ao longo das nossas aulas. Então veja, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Então veja, primeira hipótese então, rejeição da peça acusatória. Então dentro de uma dessas hipóteses de cabimento, a denúncia poderá ser rejeitada, a queixa-crime poderá ser rejeitada. Qual o recurso cabível? Recurso sentido estrito. Agora, muitas vezes, pode não ser o caso de rejeição da peça acusatória. Pode ser o caso de absolvição sumária. Veja, qual é o timing, o momento? O momento da absolvição sumária, pessoal, é diferente do momento da rejeição da denúncia. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual é o momento. Então, veja, após o cumprimento do disposto no artigo 396, que é a resposta à acusação. Então, aqui o que aconteceu? Denúncia, endereçou para o juiz. O que o juiz fez? Citou o réu. E o que o réu fez? Resposta à acusação. Então, veja, pessoal, que houve o oferecimento da denúncia, endereçou-se para o juízo competente, houve o preenchimento das condições da ação, genéricas específicas, dos requisitos da peça acusatória, que nós estudamos na aula passada. O juiz, ele recebeu, ou seja, não foi o caso de rejeição da denúncia. Então, o juiz recebeu, mandou fazer o quê? Citação do réu, para o réu apresentar a resposta à acusação. Então, veja que o nosso momento para a absolvição sumária é quando? Após a resposta à acusação. Depois que o réu ele é citado. Veja que na rejeição da denúncia, o réu ele é citado, né? Na verdade, o juiz ele já rejeita sem dar ciência sequer daquela propositura. O magistrado ele vai dar ciência do quê? Da rejeição para o réu. Ele não vai chamar o réu para se manifestar, ele já vai dizer, olha réu, denunciaram você e eu rejeitei. Aqui não. Aqui houve o recebimento, houve a citação do réu, o réu apresentou resposta à acusação, aí nós estaremos dentro da absolvição sumária. Tudo bem, gente? Então veja que essa é a redação. Após a resposta à acusação, é o momento oportuno para a absolvição sumária. Quando, né? Então, olha lá. Depois da resposta à acusação, o juiz deverá absolver quando? E aí nós temos as 4 hipóteses. Quando existir manifesta causa de excludente da ilicitude do fato. Então, por exemplo, né? Vou botar aqui. Denúncia criminal por um crime de lesão corporal grave. Qual o artigo, professora? 129, parágrafo 1º do CP. Beleza? Tá? Veja, houve o endereçamento da denúncia para o juízo competente.
Juiz constatou condições da ação, o juiz constatou os requisitos da peça acusatória. Então, o que ele vai fazer? Recebimento da denúncia. Mais o que, gente? Citação do réu. Citou o réu, o que o réu vai fazer? Resposta à acusação. No nosso exemplo, você vai ser citado, dizendo, olha, está sendo denunciado por uma lesão corporal grave, por causa disso, disso e disso. Né? Tem lá a narrativa dos fatos. Na sua resposta à acusação, você vai dizer assim, ó, olha só, excelência, realmente aconteceu isso, 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 mas eu estava em legítima defesa. Ou seja, eu respondi a uma agressão iminente, a uma agressão atual. Então veja que, embora eu tenha praticado os fatos narrados na denúncia, os fatos parcialmente narrados, na medida em que o promotor, ele não narrou a legítima defesa, então o que está dizendo aqui você? Beleza, pratiquei parcialmente aquilo que está na peça acusatória. Inclusive, o promotor deixou de colocar que eu estava em legítima defesa. Se na sua resposta à acusação você conseguir demonstrar já ali de plano que você estava em legítima defesa, então, por exemplo, você conseguiu o sistema de monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial em que você foi abordado. Nesse caso, você já vai juntar na sua resposta à acusação. Veja que muitas vezes, embora você não tenha juntado, isso pode constar no inquérito. Você vai dizer, olha, o promotor ele não olhou o sistema de monitoramento eletrônico daquele estabelecimento em que o autor do crime veio em minha direção para me causar lesão corporal e por isso eu agi em razão dessa provocação injusta. Então você pode muitas vezes invocar algo que já está contido no inquérito, já está ali dentro do processo. Então veja que na sua resposta à acusação, você vai dizer que aquilo que você praticou estava dentro do contexto da legítima defesa. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se houver uma prova inequívoca, o juiz ele vai absolver você sumariamente. Ele vai prolatar uma decisão de mérito. Vai dizer, olha, Laila, absolvo você sumariamente porque você estava amparada por uma excludente de ilicitude. Veja que depois, num segundo momento, o Ministério Público não vai poder te denunciar mais de novo, porque houve uma absolvição sumária. Houve uma decisão de mérito. Essa é a primeira hipótese. Depois, segunda hipótese, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Então, pessoal, só para a gente memorizar. Culpabilidade, ela é composta de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Dentro da imputabilidade nós temos, né? Inimputabilidade. Vou colocar aqui menor de 18 anos. Situações de embriaguez. Sei lá, dependência química, que é patologia. Veja que se na verdade houver, com exceção do menor de 18 anos que vai sofrer o quê? Um ato infracional, ele praticou um ato infracional, então ele vai sofrer uma medida protetiva ou socioeducativa, que pode haver acumulação. Então veja que nas outras hipóteses de inimputabilidade aqui,
Se for o caso, não vamos poder absolver sumariamente. Por quê, pessoal? Aqui dentro, nós vamos aplicar medida de segurança. Agora, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Muitas vezes eu posso estar praticando um crime dentro da potencial consciência da ilicitude ou dentro da exigibilidade de conduta diversa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, tá? Só para a gente entender o nossa matéria, que é processo penal. Então, olha lá. Suponhamos que a pessoa, um casal, né? O marido mora, sei lá, numa cidade bem remota, ribeirinha, que não tem televisão, casamento das antigas, o cara é casado de 50 anos com a mulher, enfim. Na cabeça dele, por ele ser casado com a mulher tem o dever conjugal de ter relação sexual com ele, na cabeça dele. Ele não tem conhecimento de modernidade, ele mora na fazenda, cidade afastada, enfim. E aí, ele tem sexo com a esposa sem o consentimento dela, né? Então, ele, sei lá, suponhamos que ele empregou violência, alguma coisa assim, para ter conjunção carnal com a esposa, que é um crime de estupro. Na cabeça dele, nesse meu exemplo bem tosco, tá, gente? Bem tosco, e é muito raro de acontecer. Ele praticou isso no erro de proibição. O que é o erro de proibição? Só para você não ficar boiando no exemplo. No erro de proibição, você sabe exatamente aquilo que você está fazendo, mas você acha que aquela conduta ela é permitida. Por isso a gente chama erro de proibição. Porque você tem um erro com relação à proibição daquele fato. Você acha que você pode fazer, que é o nosso exemplo. Então, nesse caso, né, depois da resposta à acusação, esse marido ele pode dizer, olha, casado de 50 anos, a mulher tem, né, a gente mora em tal lugar, ela tem um dever conjugal, enfim, justificar por todos os meios e restar provado esse erro de proibição. Esse erro de proibição é uma hipótese que derruba a potencial consciência. Se ela derruba a potencial consciência, é o caso de absolvição sumária, ok? Agora, os outros elementos da culpabilidade, especialmente a imputabilidade, por isso que no inciso 2º diz assim, salvo inimputabilidade. Porque dentro da culpabilidade, as questões de inimputabilidade aqui, na verdade, a pessoa ela não vai ser absolvida propriamente dita. Nós vamos ter o que? A aplicação de uma medida de segurança para essa pessoa. Então, ao final, o juiz ele vai prolatar uma sentença absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque ele vai aplicar essa medida de segurança, que vai consistir no tratamento ambulatorial ou na internação hospitalar, ok? Então, pessoal, o que vai acontecer? Essa é a ressalva ali do inciso 2º que nós estamos estudando. Então, veja, se na verdade o fato narrado ele constituir uma causa de exclusão, potencial consciência da ilicitude, como no nosso exemplo, ou exigibilidade de conduta diversa, absolvição sumária.
Agora, se da narrativa constituir um caso de inimputabilidade, que nós estamos estudando aqui, aí não. Nesse caso, o juiz ele não vai poder absolver sumariamente. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui só para a gente poder entender mais ou menos a nossa matéria, que é aqui, que não é direito penal, tá? Então veja, salvo inimputabilidade. Então aqui entra potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, ok? A terceira hipótese, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, tá? E quando houver a extinção da punibilidade do agente. Então, por exemplo, eu denunciei você pela prática do crime X. O juiz não percebeu que o crime estava prescrito. Você, na sua resposta à acusação, vai dizer, olha só, está prescrito esse crime. Então, veja, se você aduzir, né, dizer sobre... Ai, gente, agora eu não sei se é artigo 109, não. 107. Sobre as causas de extinção da punibilidade. 107 ou 109 do Código Penal, tá? Não me julguem, não me recordo agora de cabeça. Se você alegar na sua resposta à acusação, seguindo aquela nossa cronologia, né? Denúncia criminal, recebimento da denúncia, citação do réu, você na sua resposta à acusação. Alegou causa de extinção da punibilidade, também vai ser uma hipótese de absolvição sumária. Então veja que em todas essas hipóteses nós temos uma decisão de mérito. Ou seja, depois não se poderá de novo denunciar a pessoa por qualquer uma dessas hipóteses. Aqui, quando o fato narrado evidentemente não constitui crime, inclusive esse mesmo fato ele não pode ser o teor de nova denúncia, ok? Então essas são as hipóteses. Veja, qual é o momento? Após a apresentação da resposta à acusação, que foi o que nós estudamos. Qual é o recurso cabível aqui, queridos? A apelação, tá? Então veja que o recurso cabível para a absolvição da absolvição sumária é um recurso de apelação, diferente da rejeição da denúncia, que é recurso em sentido estrito. Tudo bem, gente? Agora, pessoal, eu queria ver com vocês alguns detalhezinhos com relação à ação penal privada, coisas que sempre caem em prova e que nós precisamos esclarecer, tá? Então, com relação à ação penal privada, existem alguns institutos que são causas de extinção da punibilidade, que estão elencados lá no artigo 107 do Código Penal. A primeira delas é a renúncia. Renúncia ao direito de queixa. Então veja, quando que eu vou poder ter essa renúncia? Somente na ação penal privada, tá? Na ação penal pública não existe renúncia. Renúncia ao direito de denúncia. Por quê? Porque o direito não é do Estado. Como que ele vai renunciar a uma coisa que não é dele? Embora ele titularize a ação penal, a denúncia criminal, veja, ele não é ofendido. Então ele não pode apresentar renúncia. Ele não pode renunciar a algo que não é dele. Agora, na ação penal privada, pode. Pô, eu sou o ofendido, então eu posso renunciar a algo que é meu, o meu direito de queixa, o meu direito de titularizar a ação penal privada. Então guardem esse detalhe. Eu só tenho renúncia na ação penal privada. Esse, inclusive, é o teor do artigo 104 do Código Penal. Então veja, o direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Então, aqui nós temos que ter muita cautela, tá? Porque, inclusive, isso é matéria de legislação penal especial, tá? Primeiro detalhe, esse dispositivo do artigo 104, ele está dizendo o seguinte, olha, veja, você recebeu do ofendido uma indenização,
essa indenização não vai implicar em renúncia. Então, por exemplo, né, sei lá, a pessoa me xingou e falou assim, pô, professora, a senhora é uma biscate. Então a pessoa me injuriou, me xingou. Beleza. A pessoa depois, ela veio e falou, olha só, professora, é o seguinte, a senhora quer uma grana aí pra gente fazer uma composição civil, eu sei que eu te causei dano moral, né, te xinguei de biscate na frente das pessoas, ofendi a sua honra, né, será que eu posso te indenizar, alguma coisa assim? Veja, o que o artigo 104 está dizendo? Olha, nesse meu exemplo, ah não, eu vou falar assim, ah não, beleza, me dá essa grana aí, vamos fazer uma composição civil, e eu não vou ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra você. Então veja, fizemos uma composição civil. O que o artigo 104 ele está dizendo? Olha, nesse meu caso, isso não é renúncia. É isso que está dizendo. Então o Código Penal dizendo assim, veja, Laila, embora você tenha aceitado essa grana a título de indenização pelos danos morais na esfera civil, essa indenização, ela não acarreta renúncia. Se você quiser, você pode apresentar ainda a queixa-crime, né, pela prática de injúria contra você. Então, esse é o teor do 104. Agora, o que aconteceu, pessoal? Em 95, veio a Lei dos Juizados Especiais Criminais. E o que aconteceu lá no GCRIM, né? Isso aí vocês vão estudar melhor em legislação penal especial. Mas, basicamente, para a gente entender, o que aconteceu lá no GCRIM? O GCRIM, ele trouxe institutos despenalizadores, né? Então, ele trouxe como principal instituto a transação penal. O que significa essa transação penal? Significa dizer que, muitas vezes, né, diante de uma composição civil dos danos, essa composição ela vai acarretar renúncia ao direito de queixa e também lá no GCRIM ela traz que essa composição vai acarretar renúncia ao direito de representação. Lembra das ações penais públicas condicionadas à representação? Então a lei do GCRIM ela diz o seguinte, olha, naqueles crimes cuja pena máxima não exceder a 2 anos, havendo composição civil dos danos, né, essa composição civil ela vai acarretar renúncia ao direito de queixa nas ações penais privadas e renúncia ao direito de representação nas ações penais públicas condicionadas à representação. Então veja, nós tivemos uma lei especial, que é a lei do GCRIM, eu até engasguei aqui para explicar isso aqui. Deixa eu que eu vou pegar uma água. Gente, então o que aconteceu? Essa lei do GCRIM ela é uma lei especial que trouxe uma disposição especial com relação à composição civil. Aqui é assim, né? A gente engasga, toma água, tosse na hora. Aqui não tem, pra vocês verem que o professor também aqui desse lado sofre, né? A gente também passa uns apertos aqui, a gente é normal, engasga, tem sede, igual a vocês, né? Faz porcaria, derrama coisa aqui no chão, né? Dá tilt aqui nos fios, já aconteceu. Então, o que aconteceu na lei do GCRIM? O que ele trouxe? Ele trouxe essa... Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Inovação legislativa,
que aparentemente se choca com o Código de Processo Penal. Porque, porra, no Código tá dizendo o seguinte, olha, no Código Penal, me perdoe, no Código Penal tá dizendo assim, olha, filho, aceitou composição, isso daí não vai atrapalhar a sua queixa-crime. Porra, você foi esticado de biscate, o cara quer te pagar uma grana de indenização por dano moral, beleza, aceita, mas a sua queixa-crime tá podendo propor ainda, não acarreta a renúncia. E aí veio a lei do GCRIM dizendo o quê? Que a composição civil acarreta a renúncia. E o nosso exemplo da biscate, dos crimes contra a honra, de modo geral, são todos de competência e atribuição para processo e julgamento do GCRIM, porque as penas máximas não excedem aquilo que está estabelecido no GCRIM. Então veja, nesse caso, o que aconteceu? Essa disposição do GCRIM, por ser uma disposição especial, ela vai prevalecer sobre essa disposição geral do Código Penal, tá? Então veja, quando que eu vou aplicar o 104? Quando a composição civil não estiver dentro da hipótese de cabimento do GCRIM, ok? Então veja, né? Exemplo, professora. Tá, vamos pegar um exemplo. Estupro. Então lá, artigo 213, né? Ação penal pública condicionada à representação. Suponhamos que o estuprador foi lá, pagou uma indenização para a vítima. Sei lá, indenização por danos morais, por danos materiais, que ela teve que fazer plástica, alguma coisa assim. Veja que essa indenização que ele pagou não vai acarretar renúncia ao direito de representação dela, de acordo com o 104. Por quê, gente? No estupro, estupro não é GCRIM. Estupro não entra no rol ali de crimes que são processados e julgados pelo GCRIM. Então, nesse meu exemplo do estupro, prevalece o 104. Agora, no caso dos crimes do GCRIM, a maioria dos crimes contra a honra, o meu exemplo da biscate, nesse caso, a composição civil vai implicar em renúncia, tá? Então, muita cautela, claro que isso aqui, a título de esclarecimento, não poderia deixar de ver esse detalhe com vocês, tá? Mas na sua questão de prova objetiva, caiu 104 nesses termos? Verdadeiro. Tá fazendo questão de prova, caiu GCRIM? Atenção com esse detalhe da renúncia, ok? Então, muita atenção. Né? Só pra gente colocar aquilo de lei do GCRIM, 9.099/95, tá? Essa é a lei lá do Juizado Especial Criminal, com o professor de legislação especial. Depois vocês vão estudar essa lei com mais afinco. Tudo bem, gente? Então, vejam que, inclusive, esse é o teor do artigo 50 do Código de Processo Penal. Então, olha lá. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. A renúncia do representante legal do menor, que houver completado 18 anos, não privará o menor do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Essa parte está dizendo o seguinte, olha, renúncia a direito que não é seu não está valendo, né? Então veja, se o menor depois completou 18 anos, ele tem o direito de exercer ali a representação, se a ação penal pública condicionada à representação, ou a queixa-crime, se é uma ação penal privada, tá? Então veja que quando houver o atingimento da maioridade, aquilo que, né, se o representante não, se o representante legal não tomou as atitudes cabíveis ali, ou para a propositura da queixa-crime, ou para a representação do ofendido na ação penal pública condicionada à representação, quando a pessoa atingir a maioridade, ela vai poder exercer isso daí. Tudo bem, gente? Então, veja, com relação à renúncia, causa extintiva da punibilidade é um ato unilateral. Veja, não depende de aceitação de ninguém. Porque, na verdade, veja, o ofendido ou representante legal vão abrir mão de propor ação penal privada, que é da sua titularidade. Então, você pode renunciar aquilo que é seu, tá? Então, veja que por isso mesmo, independe de aceitação. Eu estou renunciando a algo que é meu. Eu não preciso que a pessoa que me injuriou aceite a minha renúncia. Ela não tem como interferir, tá?
deve ocorrer quando, professora? Antes do início da ação penal, seja ela pública, seja ela privada. Então, propus a queixa-crime, porque a pessoa me xingou de biscate, aí quero renunciar. Agora não dá mais. A renúncia até o momento da propositura. Guardem essa palavra. Propositura. Não é recebimento. Em prova, eles trocam isso o tempo todo. Então, é cabível renúncia até antes do início da ação penal. Ok? Então, veja. Esse é o teor do 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, veja, pessoal, duas pessoas me xingaram de biscate, no mesmo contexto, mesmo fato. Nesse fato, eu fui lá e renunciei. Propus a queixa-crime só contra B. Veja, nesse caso não dá. Se eu renunciar com relação a um, eu tenho que renunciar com relação ao outro. Tá? Então, esse é o teor do 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa, a todo mundo vai se aproveitar. Ok? Agora, também, o direito de queixa, ele não pode ser exercido depois que eu já renunciei. Então, renunciei, quero voltar atrás. Não tem como. Já renunciei, já houve a extinção da punibilidade. Houve a extinção da punibilidade, não tem como voltar atrás, ok? Justamente por conta do artigo 104, é que nós dizemos que não se admite retratação da renúncia, ou seja, você voltar atrás e falar, não, olha só, acho que quero voltar atrás, não quero mais propor. Não tem como você fazer isso, tá? Então, houve a renúncia de forma expressa ou tácita, não tem como voltar atrás. Momento antes do início da ação penal. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Né? Nem vou dizer que esses artigos aqui são de memorização obrigatória para vocês. Ok? Depois, pessoal. Depois não tem depois, né, gente? O slide estava duplicado. Gente, olha só. Só para finalizar com vocês. A gente vai ter ainda mais uma aula sobre a ação penal, que são as demais peculiaridades, retratação, tá? A gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre a ação penal, alguns outros detalhes, perempção da ação penal privada. Então, eu deixei esses pormenores para o finalzinho. Perdão do ofendido, a gente vai aprender na aula que vem também a diferença entre perdão judicial, perdão do ofendido, perempção. Tá? Vamos falar um pouquinho de novo sobre a renúncia, para aí sim a gente finalizar a ação penal. E aí depois eu vou vir numa aula subsequente também, para a gente ver umas questõezinhas sobre a ação penal, para que você veja que exatamente aquilo que nós estudamos é o que tem sido cobrado na prova de vocês. Gente, essa aula de hoje toda cagada, né? Caiu copo de água no chão, tossi na hora da aula, passei o slide errado aqui no final, mas o importante é a mensagem ter sido dada. Espero que vocês tenham gostado. Não desistam de mim, a gente se vê por aqui e até a próxima. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.